Muito bem-vindo ao meu canal, Marcelo dos Santos. Obrigado por você a participar aqui comigo, acompanhando os meus episódios, os programas aqui apresentados até aqui. E algumas delas já falamos várias vezes, e dentre tantos elementos e temas e assuntos aqui abordados a partir da liderança, marketing, autogestão e também espiritualidade, empreendedorismo, enfim, é uma forma de comprometer também com as nossas ideias e a partir delas criar então expectativas novas. E por isso é importante valorizar bem as nossas convicções e por isso eu quero aqui apresentar neste episódio, dando então esta assertiva de uma notoriedade dos nossos entendimentos, qual foi a sua melhor ideia. É uma indagação e tudo aquilo um questionamento, e para que esta ideia, aquela grande ideia, possa ser revolucionária diante das expectativas e também das perspectivas de análises para empreender com sucesso, é importante aqui compreender a dinâmica apresentada diante de tantas e inúmeras ideias, a qual você, eu e qualquer pessoa, diante dos posicionamentos consistentes, possam então adquirir e também revolucionar de uma forma empreendedora do alcance daquilo que é bem sucedido diante de uma performance no qual o segmento ou o nicho o qual você está dirigindo-se para um objetivo maior, que é implementar aquela ideia que, porventura, seja então um fato extraordinário em suas habilidades, qualidades, enfim. Esta razão aqui apresentada é quando empreendedores, pessoas que apostam nas suas ideias, nos seus negócios, mantém-se então um ritmo planejado e também adequado para aquela ideia que, como um case de sucesso, por exemplo. Por isso, é importante aqui apresentar, diante de um ecossistema de empreendedorismo, é importante constatar a necessidade de viabilizar uma liderança, uma cultura, diante de tudo aquilo que é necessário para empreender e também manter a mente aberta diante dos aspectos ajustados de uma maneira assim simples ou mesmo diante da complexidade a qual muitas vezes estamos acometidos para esse desempenho. Ora, mas o que eu quero dizer aqui, em contrapartida, é colaborar com o que esta ideia, o que aquela ideia extraordinária possa então ser sustentada a partir de uma forma integral. É preciso entender também que cada vez mais os processos da qual se dirigem e também exigem esse seu alcance, estamos aqui para oferecer e também as nossas expectativas, as quais também os valores são consistentes e também contundentes para atender às expectativas. Por isso, é preciso, então, ter um senso de otimização e curiosidade. A primeira ação que poderia aqui determinar o que seria, de fato, acrescentado diante de um acompanhamento, de um movimento e um processo onde se mantém coesa a informação, a superação de obstáculos, enfim, evidencia esta atração daquela ideia convertida em uma marca de sucesso, por exemplo, no decorrer de suas ações. Por isso, existe então um motivo para que se construir um modelo de gestão de ideias a partir da curiosidade, pois com forte expectativa consegue também transcorrer de modo surpreendente. Mas isto equivale a pensar que explorar as ideias revolucionárias atende então o registro de possibilidades criadas, abrindo então seus horizontes e também determinando o modelo para otimizar a sua performance, o seu desempenho. Por esta razão, o que eu quero aqui complementar é que atingir metas importantes para uma evolução evidente é uma maneira então de estabilizar e também construir aqueles fatores pré-concebidos que institulam então conhecimentos prévios, além de continuar com a curiosidade para ampliar então aquelas estratégias com o objetivo de instaurar então um campo construtivo, de ação construtiva. Portanto, este espírito que envolve então ideias, que sobrepõe então valores, que atendem então às necessidades de um mercado, por exemplo, é elevar então um ecossistema estruturado, atribuindo então conexões de valor com uma forma de ultrapassar aqueles pontos cruciais, então assegurando aquela vontade de crescimento e de, acima de tudo, ampliando a liderança e conquistando então aqueles clientes fiéis, por assim dizer.
A partir de então dessas ideias de criação e de propostas, o que podemos aqui então refletir e também avaliar quais as ações de marketing seriam então propostas e também estratégias que vinculam então e que alcançam essas contribuições de insights. Diante disso, cada proposta é uma forma de alavancar então os resultados positivos em relação ao lançamento de uma marca, um produto, por exemplo, oferecendo então aquela solução de mercado e também conseguiremos abstrair as melhores criações. Na verdade, eu quero aqui apontar então algo simples e também já discutido por muitos especialistas, criar então aquela proposta, sugerir aquelas ideias inovadoras, então sempre vai requer analisar pontos que ofereçam então uma reação daquele consumidor, daquele cliente que aposta então naquela marca, se depara com aquela marca no produto, oferecendo então uma nova aplicação de solução. Nesta equivalência das hipóteses, podem aqui guiar então exemplos atribuídos sobre o papel de influenciar aquele público-alvo, um desejo então de estreitar aquela relação de compra, por exemplo, e assim como contribuir com aquela tomada de decisão. Este é um efeito consistente também, que viabiliza interagir e conectar neste caso, configura um exemplo criativo para desempenhar aquela identidade de uma marca proposta e assimilando então uma ordem estabelecida a respeito das estratégias planejadas ao abordar aquele público. O que eu quero aqui então transcorrer da seguinte forma neste raciocínio podemos aqui inferir que a conexão de marca com o consumidor consegue então descrever o modelo de gestão a ser instituído. Por esta razão, todo aquele envolvimento, aquela apresentação simbólica e também que valorize então essa sofisticação quando existe essa diferenciação entre a realidade, então a intenção do consumidor, criamos então o pensamento e planejando a ação, tudo aquilo que envolva a conectividade gerada. Por esta razão, para implementar todo este valor, portanto, a criatividade e a reação promissora vincula todo este detalhe que reacende um conceito mais distinto entre o canal para facilitar o compartilhamento de ideias e, ao mesmo tempo, a partir de uma reação categórica, por exemplo, na ação prevista de proximidade com o consumidor e cliente, viabilizar, por sua vez, o entendimento sobre como abordar seu nicho, conceituar o marketing que está em vigor, por exemplo, o marketing aplicado ao digital, e estamos sugerindo cada vez mais aquelas ações que perduram na apresentação da sua marca, por exemplo, e uma interação avançada requer preferencialmente um modelo criativo e dinâmico. Portanto, eu quero aqui finalizar deixando estes insights. A questão principal, ou seja, possível, é estabelecer aquele caminho convergente onde as suas ideias, aquelas ideias sigam de forma que, ao prever uma mudança, uma transformação, uma mudança de comportamento de qualquer envolvimento do consumidor, a assimilação do produto já consta como resultado positivo daquela adesão. Isto permite aqui valorizar e também ampliar nesta observação que indicar, utilizar da conectividade é a estratégia primordial para a apresentação da marca ou produto. Sugere, então, alcançar aquele público previsto. E por isso, diante de todo o idealizador e todas essas confluências de respaldo de ideias, vislumbra, então, a autenticidade em relação ao projeto que deseja implementar. Por esta razão, então, eu quero aqui definir que criar sempre é um desafio. Por isso, no decorrer das nossas atribuições, incontáveis ações e planos para colocar o papel e ideias, os objetivos de impactar o espectador, vamos aqui sempre estar com uma visão estratégica, com a virtude de favorecer toda a melhor forma de aproveitamento. E a seguir, então, todas as ideias possam então ser confluentes e também determinadas questões promissoras em relação ao investimento pessoal destas boas ideias. Gostou? Quero aqui que você possa então aproveitar este nosso bate-papo, essa conversa breve, esses insights, e que no próximo episódio possamos então confluir as nossas ideias com maior regimento e também aproveitamento. Obrigado pela sua participação, até a próxima, um grande abraço.